Fale quando é pra gente começar, que a gente já começa. Então tá. Oi, 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 oi. Eu tô aqui com um casal abençoado, maravilhoso, para comemorar o Dia dos Namorados. E não haveria forma melhor do que nós termos um casal que a gente admira, que a gente ama, para nos orientar. E também passar um pouco das experiências deles e falar dessa coisa tão boa que é romance, Dia dos Namorados, namorar, casar, noivar, meninos, que é tão importante, tão necessário, né, É pastores? verdade. Por favor, todo mundo já conhece vocês, mas se apresentem de novo. Eu sou a Pamela, a pastora Pamela. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês todos, com a Fê, nesse meu ID. E eu acho que esse dia é muito, né, romântico, esse dia é muito Eu coloquei até uns importante. coraçõezinhos Olha aí, ó, pra a mesa. eles ali, Que né? linda essa mesa. Tão bonito, né? Uma coisa mais romântica, né? Claro, pra gente Então, inspirar, né, pastora? A gente isso. precisa inspirar esses homens, né? Então, gente, eu já peço desculpa, né, para vocês homens, mas hoje eu e a Fê estamos aqui, né, para dar um alerta. Somos pra maioria, dar, né, pastora? Vamos dar coitado Então, coitado do pastor Moisés. Vamos nessa, então. Mas estamos aqui muito felizes em estar aqui e sempre quando der, chama Amém. nós. Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção Eu aqui. chego a ficar até nervosa quando eu falo com ela, porque é uma questão, a gente cria um respeito, graças Sim. a Deus, por vocês, né? Então é tão bom e eu sei que tudo que vocês vão trazer para nós, muitos, principalmente os membros da igreja, vão olhar com esse olhar de respeito, Sim. principalmente os homens, por favor, tá? E ouçam tudo que o pastor falar, por gentileza. Que loucura. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando nós aqui. Já de início, quero desejar um feliz Dia dos Namorados a todos vocês que têm um namorado, que têm uma namorada, né? Aqueles que não têm, com certeza Jesus vai preparar a pessoa certa para você. Amém. E estamos pastor. muito felizes de estar mais uma vez aqui, a segunda vez. E como a pastora Pamela falou, a gente está aqui, já pede desculpa, né? Pelo que a gente vai falar, enfim. Mas com certeza é para um pro bem, direcionamento, é é pro para um bem. crescimento, é para edificar. E a verdade com amor, ela serve em todos os momentos. Nós estamos aqui apenas para falar de uma realidade e de uma verdade também. Sim. Mas que a verdade, ela só não cura, mas como liberta diversas coisas dentro de nós. Então, estamos muito felizes e bora para cima. Vai. E é bom falar de romance, né, Sim. pastor? Mesmo quando a gente pode estar no pior, ai, tô num dia muito cheio de problema e correria, não sei o quê. Mas se vem uma coisinha gostosa, um Verdade. romancezinho, é bom. Então é bom falar disso e é Muito. Com necessário. certeza. E na igreja é necessário, né? Porque eu tava falando agora aqui fora do ar com os pastores que nós mulheres principalmente, eu me coloco nessa posição, a gente tem muitas dúvidas. E agora uma das coisas um pouquinho antes de entrar no ar foi: existe ficante na igreja, pastores? Ai, meu Boa, Deus. boa. Responde. Vamos, né? As piores tá passando pra mim. Aham. Não, gente. Não existe, até porque na Bíblia nem tem essa palavra, né? Ficante sério agora, inventaram ficante sério. né? Não, ficante Ficante sério, gospel. gente. Ficante Ficante gospel. Não. Ficadinha. Não tem, entendeu? Não tem na Bíblia namoro, não tem na Bíblia ficante. Então eu acho que a gente tem que focar em Jesus para que as portas se abrem, entendeu? Não adianta a gente ficar com todo mundo e a gente ficou com todo mundo e perdeu a fé. Não, eu acho que primeiro a gente tem que se entregar completamente para Jesus, ter Jesus no nosso coração, se amar, né? Às vezes a mulher não se ama, e então a gente começa a ficar com todo mundo. Eu vou falar sempre nós mulheres, e aí Sim, quando no você geral, falar, né? você fala para homens. Nós mulheres, a gente tem essa tendência de não se amar, né? Então isso é muito ruim, porque daí é o primeiro que vem, a gente já vai, a gente já quer ficar, a gente, né? Aquela flor assim que se levanta, mas eu acho que tudo tem o seu tempo. Na Bíblia diz, né? Tudo tem seu tempo determinado. Amém. Então, acho que namorar, tu pode até namorar dentro da igreja, mas você tem que, né, chegar a um tempo de, não, vamos noivar, vamos casar, namorar, noivar e casar. Esse que é o propósito, é isso que a gente tenta pregar sempre para os jovens. E na casa é muitos jovens, Amém. então a gente sempre tem alguma mensagem ali, a gente sempre vem mulheres conversar com nós, homens conversar com nós, então a gente tem essa coisa de, não, ficar e namorar não é legal. Entendeu? Se é legal se tiver um plano para casamento. Aí sim.
Então a gente noivou, agora dia 12, a gente faz 5 anos de noivado. E a gente noivou, em 2 meses a gente já casou. Sim. Porque a gente sabia, né? Umas vezes teve uma vida muito louca, e eu me encaixei nessa vida dele, e eu sabia que não ia funcionar, ficar muito tempo se enrolando. E ele queria me enrolar, mas eu não deixei. Eu não deixei, mulheres. Como todo homem é bom enrolar. Né? Eu não deixei. Então eu falei, Aí, quer namorar? Então vamos namorar. Em 2 meses eu coloquei ele lá dentro do cartório, aquela mão que treme, né, pra assinar. Não, eu perguntei hoje, né, pastora? Eu perguntei pros guris aqui, dói, machuca? O que é a caneta? É o braço? Alguma coisa dói, Não sei né? o que acontece, mas É o conjunto todo. é o medo, né? É o conjunto todo. Então a gente namorou, em 2 meses a gente já casou. E eu acho que é isso que o cristão tem que tomar, essa decisão. Quer namorar? Pode namorar, entendeu? Não tem problema. Mas é namorando, noivando, tendo a data, né, amor? O que tu acha? Não, eu acredito muito assim, até para que a galera consiga entender, quem não conhece a nossa história, assim, vamos dar partida do início, né? Eu totalmente perdido, né? Conheci a Pamela totalmente perdida também. A gente se encontrou numa festa, né? Ela, a vida toda, tipo, foi de igreja. Eu fui por um bom tempo, mas por um período eu decidi sair para me tornar livre, para decidir o que eu queria fazer, enfim. E automaticamente eu saí para decidir algumas coisas e acabei decidindo por elas. Só que depois, essas coisas, eu não decidia mais fazer, as coisas que me mandavam eu fazer. Eu saí, eu tenho uma mensagem que eu sempre falo, que eu saí para ser livre e me tornei escravo dos meus próprios desejos. Não era mais eu que queria, mas sim o desejo me falava o que eu precisava fazer. Então, eu sempre digo assim, nós começamos nesse encontro de 2 pessoas totalmente perdidas, totalmente 2 improváveis, que a minha vida, para quem não sabe, eu fazia diversas coisas erradas no mundo do crime, vivi, enfim, deixei fluir tudo aquilo que o diabo queria fazer na minha vida, pelo simples fato de que eu saí da igreja com uma única intenção em ser livre, mas me tornei escravo dos meus próprios desejos. Encontrei a Pamela também, tipo, perdida numa festa. Então, eu sempre digo assim, algumas pessoas dizem, não, mas pra gente iniciar, a gente precisa iniciar bem, mas a gente não iniciou bem. A gente não iniciou, talvez, fazendo o certo. A gente não deu o ponto, nosso ponto de partida não foi o correto. Mas entre eu e ela, nós decidimos fazer o certo. Então eu sempre digo assim que o namoro, a gente vai vir sempre falar aqui, orientando sobre a Bíblia, né? A gente orienta especificamente sobre a Bíblia. E o namoro é um ponto de partida. Só que o que acontece com essa geração? Eu falo pra mim, eu era um cara que vivia na loucura, um cara que roubava, um cara que fazia um monte de coisa que o diabo colocou dentro de mim para mim fazer. E a minha vida era aquilo ali. E a vida da Pamela, tipo, sempre foi igreja, mas nunca teve um encontro real com Cristo. Então 2 pessoas totalmente perdidas, tipo, não tinha como dar certo. Mas começou errado. Mas 2 pessoas decidiram fazer o certo. E isso que eu sempre digo assim, mas talvez tu se coloca na tua posição, não, mas a vida que eu levo, eu acho que não tem como mudar. Pô, se Deus conseguiu de alguma forma mudar, não foi ele mudar e eu depois decidir, foi porque eu decidi antes, nós decidimos antes fazer o certo. O que é o certo? O ponto de partida é o namoro. Mas um ponto de partida, por exemplo, para que você consiga entender, o ponto de partida o que é? Eu quero ir para Torres. O ponto de partida onde que é? Porto Alegre. A grande geração hoje, me desculpem falar, ela inicia no ponto de partida que é namoro, mas nunca chega em Torres. Para em todos os lugares, né? Faz então, um pinga-pinga, assim, que nem diria. Nunca chega em Torres, é infinito. Porque tu sabe que o propósito é lá, tu sabe que teu destino é lá, mas a gente permanece no ponto de partida. Por que é o ponto de partida? O ponto de partida me dá resiliência, me dá, digamos, me sentir à vontade, não me gera desconforto, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, e muitas pessoas fazem assim, tá, mas a vida para ser boa, eu decido o que eu faço. Não, a vida para ser boa e tu se tornar uma pessoa livre, é tu saber o que é bom, tu achar diversas coisas, mas decidir também viver com o melhor, que é Jesus Cristo. Eu vivendo uma vida perdida, a Pamela totalmente perdida também, mas nós decidimos viver uma vida com Cristo. Eu sempre digo assim que a Bíblia não fala sobre namoro,
A Bíblia não fala sobre ficante gospel, como foi tratado aqui. A Bíblia não deduz isso. E nós seguimos a Bíblia. Então eu sempre digo assim, o que foi criado, que é o namoro, e nós podemos considerar que é um ponto de partida. Mas nós precisamos entender que o ponto de partida é apenas para iniciar. Não é permanência, né, Exato, pastor? não é pra permanência. Não é daqui a 10 anos. Não é para ficar, não é, digamos assim, e olha que incrível. Eu estava vendo uma frase aqui, até deixei ela registrada aqui. O namoro é um tempo bonito, quando o casal desenvolve uma amizade. Mas olha o que fizeram com o namoro. O namoro é para transar, o namoro é para beijar, o namoro é para fazer... Viver junto, na Viver verdade, né? junto. Eles transformaram o namoro em casamento, Isso. né? Exatamente. Eu acho que foi aí o erro, né? E aí, o que acontece? A gente acaba tomando decisões de que eu posso fazer diversas coisas dentro no amor, num ponto de partida. Por que eu vou casar, né? Exato. Se Já eu tá tenho ali, né? Já tudo. tá tudo Então, fácil. Esse é um grande problema que a nossa geração tem, É. né? De não desenvolver, de não fluir, de não querer decidir fazer o certo. E eu não sei quem que inventou essa data do Dia dos Namorados. Porque, gente, não tem na Bíblia, entendeu? Por que não tem uma data para casamento? Pois é, Dia né? 12 de junho, dia dos do casados. casamento. Entendeu? O dia do casamento. Não, eles alguma fizeram coisa dia assim, 12, aí agora um monte de gente correndo pra encontrar alguém, pra ficar com todo mundo, ou pra ganhar um Postar uma presente, fotinha aqui, pra fazer uma fotinho, pra comer fora, pra jantar fora, entendeu? Pra não dar, passar né? sozinho, porque Isso, Deus pra me não parece- passar sozinho. Então, é umas datas, assim, que às vezes é pra tirar dinheiro do povo, Sim. entendeu? Ela é Pra totalmente presente. comercial, né? Então, tem coisas que a gente tem que pensar. Não adianta, tá namorando, mas aonde que é o teu ponto de partida? Até onde, entendeu? Vai isso. E eu acho que isso depende muito da mulher. Eu falo da mulher porque eu passei por isso. Depende muito da mulher, gente. O homem nunca vai querer casar. Eles têm medo, eu não sei o que Verdade, acontece. verdade. Pastor, por favor, olha, já não é todo mundo que senta aqui, senta um homem, lá vai a Fernanda. Explique-me mais. Explique-me mais. O que passa Qual na o cabeça medo? deles? Não, o que acontece de fato, né? Eu digo, falando por mim, falando por nós, viu, homens? O homem, querendo ou não, nós nascemos para controlar, né? Nós nascemos para pertencer, nós nascemos para, de alguma forma, resolver problemas. Então, eu sempre digo sobre o nosso eu, né? O nosso eu muitas vezes atrapalha aquilo até mesmo que Deus tem para fazer na nossa vida, porque quem que nos criou? Foi alguém muito bom, top demais. Então Deus não teria como criar algo ruim. Então nós, seres humanos, eu digo assim, a base mais masculina, é muito bom em desculpa. Eu sempre digo, eu falo por mim. Se tu me fizer diversas perguntas, eu tenho todas as respostas para ela. Porque o nosso eu é bom. E por que que não seria assim num relacionamento? Por que que não seria assim para, por exemplo, assumir de fato? Porque eu entendo que decisões somente homem toma. Meninos não tomam decisões. Sim, concordo. Eu sempre digo assim, é dura a palavra? É duro. Verdade. Mas eu entendi, diversas vezes eu conversava muito com o pastor Douglas, e ele dizia, quando tu vai deixar de ser guri? Entendeu? Tipo assim, para algumas decisões que eu ficava, não, mas amanhã eu faço, amanhã eu vou... Mas tipo assim, no dia doeu. Mas depois começou a fazer sentido para nós. A gente brigava todos os dias, como qualquer outro casal briga todos os dias. Mas nós era demais, gente. Era uma loucura, era todo dia uma briga. Por quê? Eu vinha numa cabeça totalmente errada. Ela vinha dentro de costumes cristãos. Que eu sempre digo aqui, costumes cristãos, geralmente, algumas pessoas precisam, mas a maioria não. Que são costumes, nós precisamos apenas da palavra. E ela vinha, não, mas é isso aqui, é isso aqui. Mas entendo que, eu sempre falo, a mulher tem um poder gigantesco. E agora eu falo com o público, mulheres também, feminino. Vocês têm um poder gigantesco, Poder porque eu enorme. também tentei enrolar ela, como todas as outras, né? Então, tipo assim, no primeiro dia que a gente se conheceu, vamos sair daqui. Não, eu vou pra minha casa. Amém. Mas talvez, Aí, tipo assim, é isso que eu tô falando, entendeu? Me segurei bastante. Mas Mas eu igual, mas é decidiu. aquela história da gente... Tudo a gente tem desejo, mas desejo daí passa. E a Bíblia é isso. A gente Sim. viver no Evangelho e a gente não... Sim. E hoje é difícil encontrar mulheres assim. Mas Hoje elas estão mais se atirando do que os homens. Mas a gente não pode, né? Isso, pastor? é Aí, complicado. Que é exatamente o que ele estava falando. E ele me chamava, eu falava não,
E aí, depois, no outro dia, ele me chamava. Tá, e aí, até quando tu vai ficar no não? Eu falei, até quando eu quiser, Até eu ora. casar. Uai. Então, tipo assim, tinha coisas que eu tinha que me... Aí, pastor, e ele... Eu falei, ou ele vai ficar comigo porque ele gosta de mim, ou ele não vai ficar. sair. É Exatamente. uma forma até de... Tipo assim, eu levei assim uma forma até de... A gente já vê, porque ali tu já tem uma separação Sim. total. Ali tu já vê. Se ele realmente tá interessado, ele não tá preocupado só com aquilo. Com certeza. Tá preocupado com outras coisas que foi aconteceu. Sim. Mesmo querendo enrolar, mas não adianta. O amor é maior do que O amor só é ir muito pra maior, cama, né? verdade. Com certeza. E as decisões e frustrações que acontecem no decorrer do tempo, que nem eu sempre falo para ela, a gente estava trocando ideia, e é difícil o não vir, né? Talvez o desejo está dizendo que sim. E o desejo sempre, a carne, o carnal, o corpo, ele sempre vai dizer sim para as coisas carnais, porque a gente é carne, não adianta, não tem como dizer que não. Não tem como dizer que não é legal, porque é legal. Só que eu sempre digo assim, toda pessoa que pensa e quer ser grande, ela precisa dizer não. Aprender a dizer não para ser o mais correto. Eu sempre digo assim, o princípio que a gente, querendo ou não, que a gente carregava, que eu carregava também, porque eu vivi, por exemplo, até meus 17 anos eu vivi dentro da igreja. De ouvir meus pais são pastores até hoje, então, tipo, na Assembleia de Deus, eu ouvi eles fazendo certo, eu ouvi a verdade, os princípios sendo falado pela boca dele. Então a semente foi plantada aqui. Só que o grande problema é que nós, homens, a gente gera diversas desculpas, né? Não, eu acho que é melhor isso aqui, eu acho que depois a gente faz. Vamos fazer uma festa e nunca chega essa Exato, festa. e aí, eu preciso de coisas, eu preciso daquilo para fazer aquilo. Não, a gente precisa apenas decidir antes de agir, né? Mas a gente quer agir e depois vamos decidir para fazer o que é certo. E acaba isso acontecendo muito, e é o que a gente estava falando aqui, sobre isso acontecer muito dentro das igrejas. Porque que eu tenho como isso? Geralmente, quem está de fora pensa que a igreja é 4 paredes com diversas pessoas santas ali dentro. Sim. E te digo que não. Não é. Não é. Hoje, principalmente, nós vamos usar a casa como exemplo. A casa, por que a casa cresce? Cada culto, eu não digo não é cada mês, é cada culto que acontece. Por que cresce? Porque o que é pregado? A verdade. Sim. O que é não só pregado e vivido? A verdade, Cristo, Jesus é o centro de todas as coisas, a gente aponta apenas para Ele, apenas para Ele, apenas para Ele. Só que o que acontece? Eu trago um exemplo como se nós estivéssemos doentes. Nós vamos num consultório médico. Chegamos lá, o especialista ele vai olhar para nós, vai dar uma receita de remédios, e Deus, da mesma forma, nos deu o livre-arbítrio. O médico está ali porque ele é um especialista. Né? Vamos usar esse comparativo. Ele é um especialista, ele nos dá uma receita para nós seguir aquele cronograma se nós quisermos nos curar da nossa enfermidade. O que é a igreja? Um hospital da alma. Amém. Ali diversas pessoas chegam com alguma ferida aberta, com algum problema, alguma coisa na alma que tem que ser tratado. E o que liberta? Que a gente acabou de falar aqui, a verdade. E o que é pregado na casa? A verdade. E a verdade está exposta todo dia. O que o pastor faz ali? Ele lança uma receita de o que nós precisamos fazer para que nós possamos curar isso que há dentro de nós. Só que da mesma forma que tu chega no médico, o médico passa aquela receita, tu nem sempre... remédio ou não é tu, né? É isso, nem sempre a gente vai decidir usar aquele cronograma para nos curar. A mesma coisa é na igreja, ainda mais a casa, que é uma igreja que cada culto cresce mais. Eu sempre digo que desenvolve cada mais pessoas, porque ali tem uma receita pronta de verdade que faz efeito. Eu sou a prova viva. Amém. Pastora Pamela é a prova viva, que dá para mudar, que dá para transformar, que dá para viver com Cristo mesmo, carregando uma bagagem infinita de coisas. Só que, infelizmente, pessoas entram, pessoas escutam, pessoas visualizam a receita, e o que o pastor fala lá em cima também, nós falamos direto sobre isso, até a metade da receita eu vou garantir, mas daqui para baixo é muito para mim. Então, por isso que dentro da igreja a gente vai ver diversas pessoas que estão ali com costumes piores até do mundo. Então, o que cabe a nós? Eu sempre digo assim, nós olhar apenas para Cristo.
o que nós queremos de nós mesmos. Nós vamos sermos tentados naquilo que é a nossa fraqueza. O diabo não vai tentar, de alguma forma, nos tratar naquilo que a gente é bom. Isso aí é besteira. O diabo tratou... Tem que curar o que Exato. tá machucado, né? Primeiro tem que curar cura. o que não tá, né? Com certeza, e isso é o decorrer. Por isso que a gente vê, infelizmente, diversas mulheres dentro da Às igreja. vezes nem tá curada ainda e Homens, já gosta de mulheres, outros. é. E assim vai se enchendo, entendeu? De sujeira e aí não dá certo. E nem todo homem que tá dentro da igreja é santo. Nem toda mulher que tá lá dentro é santa, entendeu? Então, gente, tem que cuidar. Na verdade, como diz o pastor, ele fala, aqui não tem nenhum, né? Ele faz questão de gente. falar. Aqui É não só tem no- nenhum, Sim. né? Graças a Deus, porque é aí que nós nos encaixamos. Aí o menino lá tá com uma bíblia, com um casaquinho, entendeu? Todo pastorzinho. Aí as mulheres, meu Deus, isso É, aí esse aí é pra casar. Aí quando vê, Só que, começa o gente. ficando gospel, É. né? Daí a gente... Aí, pastor, vamos até entrar nisso. Vamos usar bastante dele. Eu tô precisando, vamos usar bastante dele, pastor. A gente já tira. Vamos ver, a gente vai ter que pegar os segredos de Olha vocês, aí. né? Eu tô focada em pegar os segredos dos homens. Daí eu tô lá, acabei, cheguei na Aham. igreja, aí tô bem faceira lá, encontrando, a palavra tá linda, aí daqui a pouco alguém chega em mim. Uhum. Como é que eu faço pra eu não. Porque eu vou ter, como vocês disseram, a gente Voltar, chega do sim. mundo. Uhum. Como é que a gente faz pra daqui a pouco não pecar? Que é daqui a pouco ficar Sim. gospel, mas ficar. E do ficar gospel vai pra cama gospel também, Ah, né? vai Tudo todo no Porque gospel. não adianta botar louvor no fundo, Sim, entendeu? verdade. Não vai ser Não diferente. santifica a Não parada. santifica, camarada. Só vira, só santifica quando Só é piora. casamento, entendeu? Não é casamento, não é santificado. Aí as meninas todas, porque a gente tem aquela coisa, conversando com o Júlio, que é o Casais de Valor, Uhum. conversando com outras mulheres, conversando até quando veio o episódio da semana passada com os pais da Manu, com o Michael e eu com a vi. Rafa. Uhum. Foi top. Até o Michael eu brinquei, eu disse, não, agora me conta por que você não casou até hoje, pelo amor de Deus, alguém tem que me explicar. E aí, eu sempre pergunto pros homens, aí eu tô lá, cheguei na igreja, não sei o quê. Só que as mulheres, elas, desde pequena, a gente tem vontade de casar. A gente Sim. brinca de boneca, Verdade. a gente brinca de escolinha, a gente brinca Os de filmes, coisas. né? De A princesas. gente brinca de coisas Tinha que preparado cuidam. pra isso, fazer. A mulher é Exatamente. preparada pra isso. A gente brinca de coisas que cuidam, que traz. E vocês já não, é totalmente racional, é futebol, é outras Sim, coisas, sim. né? E daí, como é que eu faço? Porque daí eu vou ficar interessada, e como é que eu faço pra dizer esse não? E esse não, porque eu vou ficar com medo, porque eu vou dizer não, mas daí vai que ele arranja outra, vai que não sei o quê. Sim. Como é que é a visão do homem pra esse não, assim? Pra nós começarmos a dizer mais nãos. Mas não. E os não, como a pastora fez. Os Não, nãos, vou pra minha casa. E os nãos também é de Deus, né? Que nem o pastor Douglas fala. Não, vou pra minha casa. Não, é jantar. E jantar não é meia-noite. Jantar é 9 da noite, 8, 9. Meia-noite eu tô voltando pra casa. Não é meia-noite eu tô saindo de casa, né? E como é que eu faço pra dizer esse não? Porque eu tava no mundo, tava acostumada a sair tarde, ir pra balada. Então, pra mim é meio normal. E como é que eu faço? Porque eu tô querendo namorar, eu tô querendo casar, eu tô querendo noivar. E como é que eu faço? Como é que esse homem vai receber esse não, sabe? Olha que loucura, né? Exatamente o que tu tava falando foi uma pergunta de um rapaz que ele fez pra mim, um amigo meu. Ele dizia, cara, eu tenho a maldade das coisas. Eu sei que, por exemplo, exatamente como tu falou, se eu convidar essa irmãzinha, ele usou a expressão irmãzinha. Sim, os que eu Então- ouço também falam. aham. Se eu convidar essa irmãzinha para jantar, eu vou me alimentar ali, a comida normal, e eu vou ter a sobremesa garantida. Uhum, Olha como ele tratou a irmãzinha, como uma sobremesa. uhum. Então, olha que loucura, né? E é um cara que tá dentro da igreja. É um cara que tá ali. Só que ele, olha o mais interessante, ele foi homem o bastante para abrir e dizer que ele tem um problema. Sim. Só que se ele tem esse problema de ver a maldade nas coisas, de conduzir, que não é só apenas ele, todos nós temos, Homens né? e mulheres, né? Exato, Todos. todos nós temos. Então, eu digo assim, se eu tenho um problema chamado maldade nas coisas, toda vez que eu tentar brincar com metade da maldade, a metade, a maldade total, ela vai me consumir. Então, Eu não por vou ter exemplo, assim, ó, controle, né? se eu sei que aqui eu tenho um problema com isso, não é um problema a pessoa,
Eu acho que todo homem tem um problema com mulher e toda mulher tem a parada do querer estar junto, enfim. Só que o que faz nós permanecermos, eu digo assim, dentro do propósito de Deus, é quando a gente tem um encontro real com Ele. Nós estávamos reunidos com os pastores, com os líderes ali falando, e o pastor Douglas falou muito sobre o encontro real com Deus. O que é o encontro real com Deus? E eu uso a minha vida como exemplo. E eu não tenho problema de abrir a minha vida, porque eu sempre digo assim, ó, eu sou um testemunho real, um ambulante caminhando na rua. Toda vez que eu abrir a boca e falar sobre do que Deus fez, é automaticamente eu testificar sobre Ele. Eu era um traficante, para dizer bem a real para vocês. Eu vivia fazendo tudo que o diabo queria de errado. Só que eu tive um encontro real com Cristo. Amém. E encontro real com Cristo é tu entender que o cara tinha um único filho. E toda vez que eu falo sobre Jesus, eu me emociono, porque quem é que dá vida por alguém? Então eu sempre digo assim, ó, vamos mais a fundo. Essa galera que não consegue dizer não, me desculpa dizer, mas não teve encontro real com Cristo. Porque como é que eu vou... O cara foi lá, entregou o próprio filho dele por nós, sangrou, se tornou tão pequeno, veio como homem aqui na terra, morreu por nós. A única coisa que eu posso fazer é entender que o mínimo que ele pediu é para mim não fazer essas coisas, pecar. O pecado... Que dura 3 a 2 Renúncia, minutos. né? Exato, tá dentro de Renúncia, nós. né? Exato. Se eu não conseguir entender isso, é porque eu não tive encontro real com Cristo. Entende? Eu ganhava mais de 60, 70 mil por semana. Hoje eu vivo com menos do menos de tudo. Mas como é que vive? Eu sei aonde buscar dinheiro. Sim. Eu sei aonde acessar. Eu sei quando eu quero fazer um ano novo com mais de 150 mil, 200, eu sabia fazer. E por que eu não faço? Porque eu tive encontro real com Cristo. E o mínimo que eu posso fazer hoje aqui é não fazer essas coisas erradas. Renunciar por Exato. ele, né? Renunciar pela palavra. Se eu né? não conseguir fazer isso, me desculpe, mas nunca teve encontro real com Cristo. Teve encontro com a igreja, teve encontro com os irmãos, achou legal a estrutura, achou legal, mas encontro real com Cristo é sobre dizer não, mas não é você que diz alguém. Eu digo não alguém, mas Cristo tá ali te fortalecendo. Vontades eu tenho toda hora. Pô, eu era um cara que usava todos os tipos de droga. Aí E tem droga uns... é bom, né, pastor? Exato. Nada eu do falei... pecado é ruim. Exato. É verdade, Ainda eu tudo é falei bom. quando eu ministrei lá, as galera, não vamos ser hipócritas, o negócio Claro. é muito bom. Tudo Só que os é caras bom. vão lá e... Ai, meu Deus do céu, que é do demônio. Tá, que é do demônio, mas é bom. Então a gente precisa entender... Nada que é do pecado é Exato. ruim, né? Isso. O dinheiro é bom, né? Uhum. Prazer é Sim. bom, tudo traz prazer, né? Tudo que vem do pecado traz É prazer. A verdade. gente tem que Exato. a gente não pode mentir e dizer, ah, é ruim, não é, e é bom. Eu falo assim, eu acho que tem que ser bom, porque a gente tem que ser enrolado e enganado pelo É, pecado. A gente tem que ser enrolado e enganado pelo inimigo. E a gente só vai ser enrolado e enganado porque é bom. Não é ruim. Se fosse ruim, claro que ninguém ia pecar. Né? Não Não vai botar tua existiria o mão no pecado. fogo. Exato. Isso. Entendeu? Não vai lá. Agora, já tem gente que já entrou em caldeirão de fogo por Jesus. Exato. Entendeu? Então é diferente. Por Jesus, a gente sabe que a gente pode sacrificar, que a gente pode renunciar, porque o final é lindo. Com o inimigo ao contrário, eu tenho que passar uma vida inteira de prazer, ele tem que me iludir, porque o final com ele é que é o problema. Exatamente. Né? Eu tenho muito isso comigo, assim, com o inimigo tudo é gostoso. Ele não te cobra nada, ele não te Exato. tira nada, ele só te entrega, na verdade. Porque ele quer que tu tenha prazer, ele quer que Com tu ganhe certeza. dinheiro, ele quer que tu coma bem, que tu vista bem, que tu fique bem iludidinho. Ele Exatamente. precisa No te final, ele iludir. te matar, ele te deixar no... Exatamente. Quem vai pro inferno é tu, porque ele precisa te iludir, ele precisa que o caminho com ele seja uma ilusão total. Exato. Com Deus não precisa te iludir, ele te coloca de castigo, ele te coloca em renúncia, ele te coloca para passar por provações, por desertos, porque o final com ele é maravilhoso. Com certeza. E ele sabe que ele vai fazer com que a gente passe por tudo isso para nos tornarmos melhores, para nós sermos o que ele quer que a gente seja. Com Então, certeza. eu sempre falo, o pecado é maravilhoso. É, Tudo que vem do pecado é verdade. maravilhoso. É verdade. Droga, Por isso que muitos jovens se perdem, né? uhum,
jovens, homens, mulheres, já adultos, porque, que nem a gente estava conversando, o próprio Júlio do Casais de Valor, ele falou, ele se separou já mais velho, Uhum. e ele conhece o pecado e os prazeres do jogo, de mulheres, já mais velho. Só que tudo é prazeroso, Tudo é Com né? certeza. Porque o inimigo é assim, ele é astuto, né? Quando a gente fala que o inimigo é astuto, é verdade. Ele fica rondando, né? É, Sim. diversas coisas. É. E sobre o bom, né? Até mesmo que a gente está falando, tudo é muito bom. Até a gente encontrar algo melhor, que é Jesus Cristo, né? Amém. Eu sempre digo assim que viver com Cristo é literalmente viver. Amém. Todas essas outras coisas são enganosas. Não tem vida, porque Ele é a vida. Se não tiver Cristo, não existe A vida. verdade é a vida, né? Exato. E outras coisas mais, toda vez que a gente direciona para esse lado, digamos assim, do superficial, que eu sempre digo assim, já é muito superficial, ele é muito, digamos, astuto, como mesmo falou, de algumas formas, porque ele te conduz, ele não tem o poder de fazer, mas ele tem o poder de te enganar, tem o poder de, tipo assim, de tirar dentro do propósito de Deus. E isso acontece muito nos relacionamentos, tanto de casais como as pessoas recém estão se conhecendo. Então eu sempre digo assim, quando o diabo ele não consegue te atrasar, ele te antecipa. Então olha só que loucura, toda vez que essas coisas, essas oportunidades chegam à nossa mão, é porque ele quer antecipar aquilo que não é para aquele momento. Boa, pastor, ótimo. Adorei essa aí, é uma... já vou levar para a vida que nem as outras, né? Bem assim, se ele não te atrasa, ele antecipa, porque o Deus não precisa te antecipar nada. Exato. Agora, claro, ele faz parte, por isso que eu quero ir pra cama, por isso que eu quero Com certeza. usar droga, por isso que eu quero Sim. um monte de coisa errada, porque ele me antecipa um prazer pra eu... Diversas Pra coisas. tu não viver o que tu tem que viver Exato. lá no teu E isso é futuro. fato, é todos os dias tu vê, por exemplo, assim, agora a internet, né? Hoje é uma era internet, tecnologia. A gente vê mais coisas negativas dando sucesso Sim. do que coisas boas e Sim, positivas. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, assim, e a gente vê isso no mundo gospel também. Cara, por exemplo, assim, eu lancei uma música, deu certo. Eu lancei a segunda música, deu certo. Eu lancei a terceira música, deu muito mega certo. Então, digamos assim, a internet diz que deu certo. Por causa das visualizações, enfim, a galera vem, aquela coisa toda. Mas quem tá por trás daquele sucesso, às vezes é um menino, às vezes é uma menina, digamos, sem experiência nenhuma, sem nada. Então, tu vê que até mesmo a internet, ela chegou para antecipar algumas coisas, para desenvolver aquilo que não era o tempo. Então, E aí a gente acha que mais importante é o número de curtidas, o mais importante é o número de visualização, o mais importante é eu ter uma foto legal no perfil. É importante, é legal, faz parte, é trabalho, mas não tem vida. Sim. É essa parada que a gente precisa entender. E muitas vezes as pessoas trazem isso pro relacionamento. Sim. Por exemplo, assim, eu quero ter um relacionamento legal. Eu vou lá, vejo, vamos entrar no Instagram do ver cara. as fotos, ver as curtidas. Eu Que, vou na ver verdade, quantos. aquilo não é nada, Não é né? nada. E aí, tipo assim, eu vou. E às vezes a na mim- vida, no real, nem é aquela Não foto é. ali. Toma não até é, um susto. gente. E aí a tua base vai ser isso daqui. Uhum. A tua base de vida. Relacionamento, quantos relacionamentos fakes que a gente chama, né? Exato. O que tem de, ai, a gente admira, às vezes o verdade. fulano é fulana, nossa, casamento perfeito, Aham. nanana. Tu vai ver, porque a pessoa mostra ali, é 1 minuto que tá agora, o history, né? É 1 minuto de 24 horas. É 1 Exato. minuto. Como E é a que eles tua ba- são dentro de casa, né? Sim, Como é que eles são. é uma foto de um dia inteiro, né? Aquilo ali não pode E às vezes ser tu uma quer ser realidade. igual eles, mas tu nem Sim. sabe o que eles passam. Não, e é que nem o pastor tá falando, daí vai ali, eu abro o Instagram, nossa, que cara legal, nossa, que cara bonito, nossa, como ele ajuda. Daqui a pouco ele só foi lá Nossa, e só ele lê a tirou uma Bíblia, foto. ele Aham. faz devocional. Porque assim, ó, vocês querem, é muito simples, eu abro a Bíblia agora, ai meu Deus, eu tiro uma foto agora, vai parecer que eu tô o dia inteiro lendo a Bíblia. Exatamente. Eu posso repostar 30 fotos o dia inteiro, só porque eu tirei 30 fotos, não quer dizer que eu tava lendo, daqui a pouco não sabe Exato. nem em que página está. Com certeza, não sabe nem o que ler. Nem o que ler. Exatamente. Então, tipo assim, essa é a base. É. Infelizmente, essa é a base dessa geração do hoje. Não tô falando mal do Instagram, não, porque é uma ferramenta linda das outras redes. É uma ferramenta Pra quem top sabe demais. usar é muito bom. E Mas a pra quem gente- sabe usar. E uma coisa, vamos ver se vocês concordam comigo, que foi uma coisa que trouxe muito pra mim, assim.
Deus, assim, já que foi usado para muita coisa do mundo, e parece que nós achávamos que nós não tínhamos o direito, né? Porque daí a gente vinha da maioria das igrejas são mais conservadoras, Sim, e sim. não tinha o Instagram, não tinha nada, não era muito voltado para isso. E acho que Deus foi avivando igrejas com os jovens e esses avivamentos todos, e colocando podcasts, e colocando Instagrams, e colocando as lives, e eu acho que ali na pandemia, a coisa de todas as igrejas terem que fazer live fez com que os jovens entrassem bastante na igreja, porque já estava acostumado. E eu acho que, assim, a gente tem que começar também a não só mostrar coisas do mundo na internet, né? Exato. Para ela deixar de ser só veículo de coisa não... De coisas ruins, né? eu ia dizer não tão boas, é ruim mesmo, né? Não ser só veículo pro inimigo, né? Sim, sim. Para nós também colocarmos como um veículo de que a gente vai falar de Deus. Com certeza. Tipo, não importa onde. Eu fui num podcast de um conhecido do Júlio, e é um podcast, tipo, ele fala de coisas, um monte de coisa. Mas eu cheguei lá e não tinha outra coisa. Eu disse pra ele, eu não sei falar de outra coisa, eu não sei falar de Deus. Olha aí. Tu vai me colocar lá, eu vou falar de Deus. Não importa se tu me colocar no meio de uma coisa de rock, eu vou falar de Deus. Se me colocar no negócio de futebol, eu vou falar de Deus. Se me Beleza. colocar em qualquer coisa, pode ser lá daqueles pessoal aqueles do heavy metal que são super... vou falar de Deus. Então, assim, acho que a gente tem que começar a não ter vergonha Exato. e falar a verdade e falar principalmente da palavra, onde nós tivermos a oportunidade, né? Com certeza, né? Quantas pessoas não pode salvar, né? Fazendo um vídeo convidando para ir na igreja. Muito, Então, acho que é uma ferramenta muito importante. mas a gente tem que saber A usar, né? gente tem que Exato. saber E parar usar, de né? mentir, meninos e meninas. Eu É. falo muito por mim também. Tem dias que tu nem tá tão bom, às vezes tu nem tá naquele lugar, mas tu posta uma foto Sim. que tu tá naquele lugar. E tu nem tá naquele lugar, porque daqui a pouco tu tinha que postar por 1000 motivos, mas então não dá pra acreditar em tudo que vê ali. Com E certeza, não dá com pra gente se certeza. apaixonar por um perfil do Instagram. É verdade. Não dá pra gente se apaixonar por um minuto. Não dá pra se Isso é. apaixonar por uma foto, Não né? ter como base isso, né? É. Sim. Porque é que eu sempre digo assim, a nossa base sempre deve ser Jesus, né? E a palavra dele, né? Eu sempre digo assim que a maior revelação é a palavra. Amém. Então eu não falo da geração, eu falo para mim mesmo também. A gente precisa ter base. A gente tá falando sobre namoro, a gente tá falando sobre relacionamento, sobre ponto de partida. Namoro sem propósito não deve nem se iniciar, É. né? Um namoro sem ter que ter um propósito. O que é um propósito, Moisés? É uma linha de raciocínio, aonde vocês dois vão aonde vocês dois vão concordar, aonde vocês dois não vão concordar, mas mesmo assim vocês decidiram por algo, É. por fazer algo. E que não fique apenas no ponto de partida, porque ponto de partida é muito bom permanecer. E eu acho que o namoro não é pra beijar, pra se esfregar, não. Acho que o namoro é uma conversa. Com certeza. Foi Ser no amigo, namoro, né? Conhecer, sair foi pra no jantar, namoro pra que eu jantar. conheci o Moisés, entendeu? Amém. As coisas ruins, as coisas boas, os defeitos, entendeu? A família dele, foi tudo dentro do namoro, em 2 meses. Em 2 meses a gente se conheceu, e aí sim o noivado, aí tu já vai começar a pensar em casamento, aí tu vai começar a pensar em festas. Então o namoro é pra se conhecer. E o propósito, E né? o Já com o propósito de propósito. vir um Com certeza. Com casamento, certeza. né? E não é um propósito de 10 anos. Ah, não, vamos morar junto. Eu poderia fazer isso com ele, Sim. entendeu? Eu Sim. mal conhecia ele. Ele tinha uma vida completamente louca. Eu falei, não, vamos morar junto e aí depois a gente vê. Sim. Não, entendeu? Desde a primeira vez que eu vi ele, eu sabia que ele era de Deus pra mim. Dentro de uma festa. Sim. Então, quando Deus não une pessoas, mas une propósitos, Com certeza. aí tudo fica mais leve, tudo fica bom, as conversas ficam melhor, entendeu? Então, namoro é pra se conhecer e já ter um plano pra casamento. E como é que eu faço, pastora, para eu saber quando é isso, assim, vai ser diferente? O que é, tipo assim, vou pegar o exemplo do Rafa, viu, Rafa? Vou te usar aqui de exemplo, mas não é exemplo. Conheci o Rafa. Daí a gente tá ficando gospel, tá? Porque eu tô recém-convertida, o Rafa já tava lá, mas daí ele veio, daí a gente tá se conhecendo, daí a gente saiu, daí a gente tá ficando gospel. E só que eu tô na dúvida, e agora, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Tem alguma coisa que eu vou sentir de diferente? O que eu vou orar, não vou orar? Eu oro já por ele, eu oro por um casamento, eu oro por um namoro, o que eu faço?
Eu tô perguntando o que a gente conversa. Sim. Não, é que nem esses dias, até essa semana, eu tava conversando com uma menina que ela tá apaixonada pelo menino. Ela falou, Pamela, como eu sei que é de Deus isso? Isso. E aí eu falei, claro que a gente tem que orar, né, sempre, só que também a gente precisa conhecer mais essa pessoa. Não adianta o Moisés ter um sonho de morar nos Estados Unidos e eu querer morar em Porto Alegre. Nunca vai bater. Primeiro a gente precisa saber qual é os planos dele, qual é os meus planos, o futuro, o que ele pensa, porque tem muito casamento que o cara tem uma visão de vida, a mulher tem uma coisa completamente diferente e eles nunca são Fica felizes. sempre, vai ficar, é aquela Sim. história, um servo não consegue servir a dois senhores, Então né? a gente precisa primeiro se conhecer, é isso que eu falo. Primeiro a gente precisa entender o que um pensa, o que o outro pensa. Não adianta eu querer ser pastora de uma igreja fixa aqui e ele querer ser missionário, rodar o Brasil todo. Não, eu não gosto. E aí ele vai fazer sozinho isso? Não. Então, Ou tu não vai ficar feliz indo com ele, ou ele não vai ser feliz isso, ficar aí aqui. ou meu ministério acaba, ou o ministério dele acaba. Não, mas não é isso que Deus quer, entendeu? Deus quer nós felizes, juntos. Então, a primeira coisa, eu preciso conhecer esse cara. Não adianta ele ter eu não quero casar, eu não penso nisso. Então já não é pra mim, entendeu? Não, eu não quero ter filho, eu não gosto de criança. Não, então não é pra mim, porque o meu sonho é casar e ter filho. Então ali as mulheres já conseguem. Por isso que eu falo, namoro, a gente tem que conhecer. Não adianta o primeiro dia tu já ir pra cama com o cara. Não muda, não vai mudar, entendeu? A gente precisa se conhecer primeiro. Pra lá na frente, mas ele não tem nada a ver comigo. Tu poderia ver isso namorando. Tu poderia ver os defeitos dele, grosseiro, entendeu? Namorando. Depois que casa, que as pessoas começam a se conhecer. Não, a gente tem que se conhecer bem antes, entendeu? A primeira vez que eu vi uma vez, eu falei, eu quero conhecer a tua mãe. Por quê? Quando o homem, como que o homem trata a mãe? Pra mim, ele vai tratar a mulher, entendeu? Sim. E quando eu entrei, ele falou, vamos esperar um pouco, eu não sei, né, se vai pra frente. Eu falei, bom, eu já queria conhecer a mãe dele no primeiro dia. Nunca levei ninguém na minha casa, É. né? Tipo assim, pô, vamos dar uma E seguradinha, eu falei, né? Vamos Moisés, então, aí passou uns 10 dias, eu falei, vamos. E aí, E Moisés, agora? como é que... Agora já deu, Aí né? ele me levou na casa dos pais dele. Gente, o jeito que ele trata os pais dele é algo... Chega a dar um ciúmes, né? Eu fico até Ai, com coisa ciúmes. boa, O que jeito que a benção. mãe dele trata ele, o respeito que ele tem pelo pai dele. O pai dele tem Amém. 70 anos, entendeu? Então, o jeito que ele trata a mãe dele, eu falei, esse cara vai me tratar assim e os filhos, entendeu? Então, eu sempre tive isso comigo. O jeito que o cara trata a mãe, ele vai tratar a sua esposa. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu quis conhecer era a família dele, pra saber o jeito. E a mãe dele falava, não, eu lavo a sopa dele na mão. Eu falei, querida, vamos ver então se no casamento vai ser assim, né? Explicando que algumas coisas, tipo, eu tenho muita roupa Ele era colorida. mimado, né? Muita roupa colorida, né? Daí, tipo assim, tu vai misturar tudo, não dava. Daí ela tinha um jeito Sim. específico. Mãe, né? A mãe estraga também o menino. Estraga. A mãe Hoje eu tô com uma estraga. camiseta preta, bem branca, com algumas coisas aqui, mas vamos ir. Gente, a mãe estraga o Mas é rapaz. normal. Mas é enfim, normal. né? Vamos pular Mas pelo esse menos a assunto. gente vê que tem um cuidado e tem um Isso, amor ali, uhum. né? O cuidado não é aquela coisa de o pai ou a mãe falar e a pessoa não dar bola, não Isso. respeitar, né? Claro, cada um tem, mas o jeito que eu quis, que eu Sim, desde o como tempo da era minha o mãe, teu- aham. minha mãe sempre falou, meninas, a gente tem 3 irmãs, vê como que ele trata a mãe, Amém. entendeu? Vê. Então, a minha família sempre seguiu nessa linha, as mulheres. E claro que você aí que tá me assistindo pode ser uma outra forma, Sim. mas o meu jeito foi esse. E eu vi que desde ali era pra ser, entendeu? E os homens, pastor, como que eles veem assim? Acho que essa eu vou não só namorar gospel, eu já entro com um respeito e uma vontade e um desejo. Como é que vocês encontram em vocês isso? O que me chamou a atenção? Vou falar por mim, né? Digamos, Pamela aqui. O que me chamou a atenção? A vida toda eu sempre mandei, né? Eu sempre controlei. Eu sempre disse o que eu queria. E isso era eu, Moisés, né? Só que e isso é bom, digamos, de convivência, de relacionamento com pessoas que aceitam. E eu acho que, digamos assim, desde o primeiro dia que a gente começou a conversar, não foi assim, né? Foi diferente. Quando a gente
conversou, trocou ideia ali, eu falei, e o que mais me chamou bastante atenção foi que na nossa primeira conversa, pela primeira vez, eu pude falar a verdade com uma pessoa que eu não conhecia, Amém. né? Eu pude trocar ideia e Não falar, houve mentiras, né? falar sobre a minha vida particular, digamos assim, numa noite, conversar a noite toda e falar a verdade, a realidade. Então, digamos assim, de alguns pontos é que todo homem ele é controlador. Só que isso é bom, mas tem que ter uma medida para isso. Para que aqui também não viva sempre sob pressão. Sim. E eu sempre digo assim que para mim o que me manteve, o que mais me chamou a atenção, conectou, foi que as duas pessoas tinham a mesma personalidade. Digamos assim, de falar, de equilíbrio. E isso aqui não me atrapalhou. Na realidade, me trouxe um equilíbrio. Não dá para fazer tudo o que eu quero. Mas também não dá para fazer tudo o que tu quer. Mas dá para os dois concordarem em algumas coisas. Tem que alguém ceder. E eu acho que o nosso início do nosso relacionamento, eu digo como homem, eu encontrei alguém que me trouxe equilíbrio, né? Que Eu encontrei bênção. alguém que, digamos, de alguma forma também tinha voz. E eu vou pro público feminino também. Dentro de um relacionamento, não é só o homem que fala. E quem tá falando aqui é um homem. Não é só o homem que dá as ordens. É uma concordância. Se eu não concordar em algumas coisas, isso aqui não tem como ser sadio. Claro que eu tenho uma ideia, ela tem outra ideia, por isso que Deus nos deu o poder da palavra, de nós conversarmos e chegar num denominador comum. Então eu sempre digo assim, homens, não tentam controlar tudo, não tentam fazer tudo do seu jeito, porque aí você vai estar vivendo a sua vida, você não vai estar vivendo a vida dos dois. E isso eu aprendi na nossa primeira conversa. Entendeu? Não teve beijo, não teve sexo, não teve loucurada. Então, tipo, eu sempre digo assim, mas era o que eu queria, Já né? sabia, Eu né? já sei, tinha. Aí entende? é que tá, Então, quando é de Deus, você já sabe, né? Não precisa Exato. ficar desesperada. Eu falo, eu vou colocar na posição das mulheres, a gente não precisa ficar desesperada, achando, meu Deus, será que é ele? Será que eu falo? Deus vai colocar e vai te mostrar que é o fulano, que é o Com ciclano, certeza, né? com certeza. Eu acredito, espero que sim, né, Sim. pastor? Esperamos. E eu ainda fiz um jogo mais sujo ainda, né? Eu disse, não, já que essa guria aqui não tá me atendendo, tipo, não quer sair, não quer ser do meu jeito, eu vou largar de mão. Uhum. Mas consegui largar de mão, acho que foi o quê? Uns 3 dias. Uns 3 dias, né? Que eu consegui Deus foi lá largar e de disse, mão. ah, tu Depois vai. ele voltou. Parece que era ele lá, ele Exato. tá olhando. Aqui. Ah, tu já Eu disse, vai. "Bah, quer saber? É muita coisa, é muito. Eu vou seguir o fluxo. Só que não, foi 3 dias. Imagina, por exemplo, aí, você mulher, se o cara não te responde em meia hora, Tá, já se desespera, tu já começa Ou até. já faz o que ele quer, né? É, na Sim. hora. Não, gente, a gente que nem Quando a é pastora- pra ser, gente, o não, entendeu? O sim, não. Exato. Vai acontecer. que nem a pastora Pamela falou, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Se for para ser, vai ser. Se não for para ser, não vai ser. O grande problema é o desespero de querer as coisas. Eu digo assim, eu não culpo nem tanto o ser humano, mas eu acredito também que o diabo, se ele não te atrasa, ele te antecipa. Amém. E se nós somos ansiosos, se nós somos, meu Deus do céu, tem que ser tudo para onde? Ele tá fazendo parte de um plano do diabo. É. Entendeu? Ele tá te antecipando as coisas, está querendo. Não tô dizendo para viver nas cordas também, tipo assim, não, o que Jesus tem que descer, falar. Não, nós decidimos. E eu tava ouvindo até um podcast, só não me lembro do cara, o nome do cara, o cara dizia assim, ó, se nós quiséssemos enlouquecer agora aqui, a gente não pode ter um pila no bolso, mas a gente vai se enlouquecer. A gente vai Sim. dar um jeito de se enlouquecer, Sim, de ir dá ali, um de jeito. buscar um Sim. negócio. Mas e para resolver as coisas? É. Por que a gente se vitimismo? Por que a gente, porque é um empecilho aqui, um empecilho aqui, eu não vou conseguir, eu acho que não vai dar certo. Mas para se enlouquecer, a gente é um leão. Sim. Mas para resolver os nossos problemas, a gente é um gatinho. Verdade. Entendeu? A gente. É isso que eu sempre digo assim. Então, uma geração que infelizmente está trazendo a base, como tudo na vida, como internet, começa a prestar atenção na realidade, no plano real, começa a conhecer a pessoa. Hoje em dia, tu não conhece, tu simplesmente, gostei, achei legal, gostei do que eu vi, bora pra cama. E olha que loucura que eu tava pensando quando tava falando. Sabe o que o homem tem a respeito disso quando ele consegue? É como se tivesse um jogo de futebol sem goleira. Aham. No primeiro dia, entendeu? Ele queria jogar Boa. e ele queria fazer o gol.
E é o que faz de tudo, né? O e homem faz de tudo. tudo, mano. E aí te leva pra parada, marca o gol e sabe o que acontece depois? É um jogo sem goleira, sem graça. Um jogo totalmente sem propósito. Ele te responde a hora que quiser, ele faz a hora que ele quiser. Então, eu levo lá pro lado feminino. Mulheres, vocês têm um poder fundamental dentro de um E às vezes relacionamento. não sabe usar. Não sabe usar porque daí eu vou perder, daí eu não vou fazer. Não, as mulheres, eu sempre digo assim, ó, eu tô falando o que eu vivi. Eu não tô falando o que eu acho. Eu não tô falando que eu acho que é bom. Eu tô falando o que eu vivi. Ou tu acha que no primeiro dia eu não convidei ela, vamos pra um lugar aí, Toda pra hora mim me ou pra convidava. tua? Geralmente é assim nas festas, vamos pra mim ou pra tua casa? Sim, Ou se não, vamos sair daqui, vamos pra um lugarzinho melhor. Eu peguei o meu Uber e me mandei Chegou, embora. acabou. Eu vou pra minha Daí casa. os Eu realmente vizinhos- vou pra um lugar bem melhor, pra minha cama. E aí os amigos vêm, aí não marcou o gol hoje, José, pois é, não rolou, pá, mas vamos lá. No A outro segunda- dia ele me chamou de novo. Aí, pô, saímos de novo, daí, tava ali, aí daqui a pouco, vamos, não, Aí eu falei, não. quer saber, esse cara tá muito se querendo. Eu vou começar a jantar, a sair com ele onde tem pessoas. Aham, Eu não melhor posso me coisa. esconder no escuro com ele, porque daí não vai Ai, pastora, essa Aí dá entendeu? loucura. Aí não tem como. Eu sou mulher, entendeu? Ele é homem. claro. Então, era shopping, era cinema. Tudo que era bastante só- gente em volta, só né? no claro, entendeu? Só no Gasômetro, claro. assim, olhando Gasômetro, todo caminhando no mundo. gasômetro, entendeu? E ele falou, tá, e aí, vamos pra onde? Eu falei, agora tu vai pra sua casinha, eu vou pra minha. Amém. Eu pegava um Uber, ele tinha carro. Eu pegava um Uber, me mandava embora, me coçando, né? Porque eu sou mulher. E ele pra casa dele. E eu falei, meu, e aí ele começou a querer algo sério. Porque pra mim, ele ficou com muitas mulheres no passado dele. Sim. Então, tipo assim, ele poderia fazer de tudo pra me levar pra cama. E eu sabia que se ele me levasse, no outro Ia dia ser a ele nem ia mesma vir coisa. mais. Exato. Entendeu? Eu falei, não, O quer jogo, saber? o jogo Jogo Ele tava Exato. fazendo o jogo dele, só que eu tava fazendo o meu também. Eu não sou burra. E mulher tem que a gente tem que aprender a jogar com as O armas equilíbrio. que temos, Não né? é só o homem que Tipo, tem que jogar. Eu não sei, vamos ver, eu acredito que os dois já receberam muitas, principalmente mulheres, meninas, mulheres, com muitas feridas por causa desse problema. Porque daí ela muitas vezes ela não queria aquilo porque ela quer namorar, ela quer noivar, ela quer casar. Daí ela foi pra cama com um cara que ela achava lindo, maravilhoso, que ela imaginava que ia virar um namoro. Não virou namoro e ela fica com aquela Estraga, né? ferida, machuca, Isso, dói, ela fica magoada da depressão, dá um monte de coisa que vem disso, né? E cada vez que a gente vai pra cama com alguém, a gente faz uma aliança com essa pessoa. Sim, Exato. Então, quantas alianças que mulheres, que homens não estão fazendo sim. pra chegar até o marido, Sim. entendeu? Então, isso é muito perigoso, principalmente pra mulher, pra meninas. Isso machuca, isso dói. Claro, Isso fica uma destrói dor. aqui dentro. Porque ela fica se sentindo usada. Muitas vezes ela nem queria aquilo, ela vai naquele, ai, mas a gente já tá quase namorando. Por que mas não, sei o quê. né? Por que não? Por que Ah. não? Ai, todo mundo faz, não sei o quê. E quando tu vê, tu tá numa E situação aí, que quando não é o tu que tu faz, o cara some. Né? Então, é complicado. E outro detalhe, né? Pegando esse gancho aí sobre a respeito de feridas, de meninas muito machucadas, isso acontece bastante. Muito. Por quê? Principalmente dentro das igrejas também. Vamos usar o cotidiano igreja também. O que que acontece? Os caras, todo predador, ele conhece a sua vítima, né? Ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe o que uma mulher gosta. Ele sabe qual que é o comportamento que a mulher gosta de visualizar. E a maioria, digamos, tem bastante gurizada dentro da igreja, são sem vergonha, mano. São Safadeza. muito né? sem vergonha. Eu digo assim, não é Adorei essa. nem por falta de palavra, de direcionamento. Claro que não. São sem vergonha mesmo. Me presta aqui tua Bíblia, Sim, por senhora. gentileza. Chegam, eu tô falando o que acontece, tá? Eu não tô falando coisa da minha A cabeça. gente vive isso, né? Bah, e aqui, Bíblia, e foto, e coisa arada, e bibibi. E aí, o que as mulheres vê? Um homem Meu bom, Deus, ela é um se homem ilude, bom. porque a gente realmente acredita, porque a gente quer que ele seja. Exato. Nosso E sonho é aí, encontrar alguém Sim. assim, né? e aí, o que acontece? Daí, até um menino um dia me ligou, eu preciso ser discipulado, mas eu tenho até o nome da menina que pode me discipular. É isso aí, queridão. E aí, filhão? Quer ser discipulado por mulher solteira? Que loucura. Aí uma vez falou, não, eu posso Eu fazer. posso te Tem um discipular, monte de rapaz. pastor na Exato. igreja, né? Não, Ele mas queria alguém Amor, linda. específico. Mas eles são espertos até para ser discipulador. Eu sempre digo assim, ó, cara, não vamos usar isso aqui Pra para os coisa nossos errada, né? desejos carnais.
Porque toda vez que a pessoa mente usando a palavra ainda, porque eu sei que eu digo assim, os caras são tão ordilosos, assim, são tão, sabe, umas criatividades que eles usam isso aqui. Eles vão, não, que tem que fazer Pra casar não tem criatividade, né? Não, Aí não tem. o papel lá. Não, é difícil. É difícil chegar até o cartório. Ui, negócio loucura. complicado. Verdade. Pra E- conseguir. E vão fluindo disso aqui. Não, porque eu vou te ensinar. Cara, se tu quer ensinar alguém, que seja tu. Né? Se tu quer aprender alguma coisa, aprenda Tem tu. pastor pra isso também. E isso aqui, e o pastor, entendeu? Então, digamos assim, meninas, quem carrega a Bíblia nem sempre é santo. Porque o diabo conhece a Bíblia também. Sim. Não, e Entendeu? o diabo não vai vir todo vermelho, com, Não. com um Ele garfo. vem lindo, cheiroso, Gente, ele vem né? com olho azul, Ah, ele vem lindo. forte, ele vem com tanquinho. Com tudo. bíceps, Ele vem com tríceps, dinheiro, ele vem com uma Porsche. Aham. Então, tipo assim, mulheres também, Amém, entendeu? pastor. Então tem que cuidar. O diabo pode estar do teu lado. Não, e E tu não ontem o sabe. pastor ainda falou, né? Ele bem assim, Ai, não, gente. e o diabo ele quer que a gente esteja na igreja sem só brincando de Bíblia, fazendo isso, Exato. né? Ele quer, é mais confortável, porque daí a gente tá ali Não, fazendo. O diabo não, não vem tá- como o diabo, ele vem Assim, top. mas é E como a gente identificar isso? Talvez isso para não, né, ficar, digamos, vários pontos sem nó. Como identificar isso? Se eu tenho um encontro real com Jesus, se eu conheço o cara que me deu vida, se eu sei exatamente quem ele é, o que que ele fez por mim, eu vou saber identificar isso. Sabe por que que a gente às vezes não consegue identificar? Porque a primeira vez que a gente viu a foto do cara com uma Bíblia, no segundo dia que ele convidou para nós sair, você transou. Você fez o que depois você fica quis. mal em Aí casa, depois, se sentindo mal. Aí depois exato. fala que homem é tudo igual. Daí né? depois começa, por exemplo, tá, mas o cara não tava com a Bíblia. Tá, mas o cara vai mudar. Não, ele não vai mudar. Ele já tá jogando o jogo sem goleira. Entendeu? Já não faz mais sentido esse jogo aí pra ele. Ele vai procurar um outro campeonato que tenha goleira. Então eu sempre digo assim, ó, o homem tem os seus jogos, seus jogos. A mulher também tem os delas. Então eu sempre digo assim, o que muito acontece é que o cara só joga esse. E você sempre vai ser a vítima, mulher. É. Então eu acho que não é legal, eu acho que dá pra Isso segurar machuca a mulher, né? Porque isso, o homem. e sim. olha a ferida que causa. Digamos, a gente, diversas pessoas, as meninas procuram, Muita Pamela. menina. A primeira pergunta que faz, transou? Aham, tá. Aí não sim. dá pra, Aí é pra loucura, querer entendeu? uma opinião. Sim. Uma... Aí, tipo assim, coisa pô, que já não- foi feito. Machuca e não adianta, mesmo tu sendo mulher, não é só menina. Aham. Sendo mulher, vai te machucar. Vai machucar, gente. Se tu faz uma coisa. Porque o com homem, ele fala bonito quando quer algo. Sim, Entendeu? Claro. E a E mulher é aquilo pelo ouvido, né? Não machuca, e a adianta. gente aprendendo ainda. Aí tu fica ouvindo o pastor falar. Uhum. Você tem coragem de levar essa mulher pra cama, tenha coragem de levá-la pro Verdade. altar. E tu fica, bah, então tá, então agora ele ouviu o pastor, vai. Aham. Ele nem olha na tua cara, tu vai fazer É. o quê? Ou se não, eu chego, não, vamos fazer, Eu porque a acho gente vai que casar. o homem gosta de mulher difícil também, né? isso, Porque eu eu fui acho um pouco, né, amor? Posicionada, é uma mulher Sim, posicionada, tem um sim. sabendo o que quer. Eu acho que todo ser humano tem esse poder, só não usa. E A tem- mulher tem esse poder, E a só não consciência usa. de que no casamento vai ter isso pro resto da vida, Sabe, né? falando um pouco de casamento ali, tem muitas mulheres também, que eu dou algumas opiniões, né? Que elas falam assim, Pamela, eu já tô, tipo assim, 5 anos com o cara, 7 anos, ele não assina, ele não quer casar, ele não quer... E para as mulheres eu falo assim, ó, não transa com ele mais. Eles moram junto. Tem 2 meninas que agora estão casadas mesmo, Amém. por causa que elas ouviram. Amém. Não transa com ele. Fala assim, olha só, eu só vou transar quando tu assinar o papel. Amém. E até, né, amor, o casal lá, Mas o cara é ficou louco com ela. O cara ficou louco. Como assim? E tal, e tal. Aí Eles iam tirar umas férias, eu acho, e ele já pegou o rumo das férias pra fazer a lua de mel. Ele assinou em 2 meses o papel. Porque o que o homem gosta é disso. E aí tu vai falar que não tem mais? Gente, porque não tem. Tu tá 5 anos com um cara, tu conhece, tu tá morando junto, tu sabe os defeitos, tu já tá vivendo uma vida de casado. Só falta assinar. Então, às vezes, as mulheres têm que ficar mais firme nisso. Eu não Entendeu? sei, pastor, onde é que eu ouvi, mas eu ouvi essa semana, eu acho que foi num podcast, alguma coisa assim,
que tava a moça falando assim, o meu pai sempre me disse, não deixe um namoro virar casamento. Exatamente. Não tem nada que ter roupa na casa do namorado, escova de dente na casa Acho do que é mais namorado, difícil um ainda. monte de coisa na casa do namorado. Casamento é casamento, namoro é Uhum. namoro. Uhum. Namoro não é pré-casamento. Sim. Que é mais ou menos o que vocês estão falando, né? Exato. Aí falando, vocês imaginem, ontem eu tava vendo um history de um homem secular, tá? Eu não lembro, o Ítalo Ventura, eu acho o nome dele, eu não lembro. Tava passando ali e perguntaram pra ele, na caixinha de perguntas dele tava assim, ele me levou pra casa dele e me apresentou a família e os amigos nos chamam de casal. Estamos namorando? Aí ele começou. Chamar de casal, os amigos dele te chamar de casal não é namoro. Ele levar pra te conhecer a família dele não é namoro. Ele te chamar de amor não é namoro. Ele, tu ter escova de dente na casa dele não é namoro. É namoro quando tu senta, conversa e ele te fala, estou namorando contigo. Daí o cara, ele entende que ele está namorando contigo. Sim. Até então ele tá um ficar sério pra ti, né? Ele tá só levando daquele jeito. Então, assim, tu imagina um homem dizendo isso. A guria Exato. perguntou e ele disse, não, tu não tá namorando. Só vai estar namorando quando ele, homem, virar e te disser, estamos sim, senta, conversa com ele, pergunta, estamos namorando? E ele te disser, sim, estamos namorando. Porque nem ele falou, levar a conhecer a família hoje em dia é normal e eles levam, e a mãe, o pai, a família não vai dizer, ontem ele teve que ir com a fulana. Não, né? Se tornou E, algo ele, natural, e né? como Se ele tornou quer algo muito manter natural. aquele ficar ali porque tá confortável pra ele vai para parecer que é um namoro pra te não sair. Vai que ele conhece alguém que ele realmente goste, tu sai e não virou Exato. namoro, né? E tu ter escova de dentes, essas coisas normal, porque depois se tu não ficar na casa dele, aquilo lá só vai pro lixo, acabou, Exato. né? Então, a visão do homem é muito diferente da nossa. A gente já se ilude, entra nisso, estão namorando, né? Que nem ela, tô namorando. Imagina, parece que eu tô vendo ela escrever, tô namorando, e louca Tá me pra que ele levando a dissesse sério. sim, está namorando. Verdade. Não, tu não está namorando. Que é isso que vocês falaram, né? E Mas- tudo tem um propósito, né? Eu sempre digo assim, o ponto de partida, namoro, depois do ponto Tem de que saber o partida porquê ali. que tu vai namorar também, né? Exato. Aquele rapaz, aquela menina. Qual é o motivo disso? Vou namorar pra casar, vou namorar pra ter alguém pra transar, Tem que vou ver namorar isso, pra né? ter só alguém, porque tá todo mundo casando, eu só vou casar. Eu vou namorar porque É eu melhor amo. ficar sozinho, então. Sim, porque Melhor eu ficar acho sozinho. que Isso é. todo mundo vai ter, né? Quem. Mesmo que tu erre, às vezes, no caminho, conheça alguém, daqui a pouco. E o conhecer não tá dizendo pra ir pra cama. É conhecer de tu. Vai conversar. Trocar ideia. Vai trocar ideia, vai ter uma intimidade, vamos fazer alguma coisa junto, Porque algumas daí tu vai atividades. conhecer quando tá casado, Que aí nem, separa. que nem a nossa igreja, que é cheia de atividade, né? Cheia de coisa, faz parte de uma atividade, daqui a pouco tá ali, você conhece, vai vendo. Tu vai vendo como a pessoa reage, não sei o que ele tá verdade. conhecendo. E, Com opa, certeza, acho com que estou me certeza. apaixonando. Acho que eu tô vendo que ele também tá. Aí tu vai para um conhecer diferente, né? Mas o que acontece, e acho que a dúvida das mulheres muito grande é essa: o que eu faço? Onde é que terreno é esse? Porque a gente ficou muito perdida vindo do mundo, que ficou muito fácil, tipo assim, ficou aquela coisa de eu posso namorar, eu posso transar, posso fazer tudo que eu quiser sem casar, posso Sim. ter filho, posso ter o que eu quiser Verdade. sem casar. Sim. E daí eu entro na igreja, daí eu fico num terreno que eu não sei o que fazer. E os homens também ficaram nesse terreno cômodo, né? Sim, Que é sim. fácil, que nem o senhor mesmo Fica disse. muito fácil. Era normal, ia chamar a pastora todos os dias que fosse, Verdade. vai chamar, né, pra ir pra cama, todos os dias vamos pra um lugar mais, não vou fazer nada, o que tu não quer, né, não vou fazer nada, se tu não quiser, a gente não faz nada, só Bem vamos, simpático, né? só Bem vamos, é ou não é? Vamos lá, dessa frase bem tem simpático. várias que Sempre, correm né? dessas, né, não vou fazer nada que tu não queira, se não quiser a gente vai embora, não precisa fazer nada, vamos só assistir uma Netflix, não Vamos precisa pra não sei o quê. Gramado, só comer um fundinho. Aham. Nunca é sobre o fundir, gente. Boa. Viu? De pouquinho em pouquinho a gente vai tirando umas Dia dos coisinhas. namorados, pastor. pode ser que tu esteja É, indo. exato. Alguém pode receber um convite Por pro Dia dos favor, Namorados. vamos, Ainda né? hoje. Mas é muito complicado. Então a gente tá num terreno que a gente não tá sabendo. E a gente vai se machucando. Vocês homens, eu tô falando aqui porque ele é homem, né? Com muito respeito, Sim, história, com sim, muito sim. respeito. Mas vocês homens não sabem o quanto nos machucam. Né, pastora, a senhora que deve receber muitas. Sim. Você imagina que
que ainda tenho muitas amigas do mundo e a gente só conversa. Não tenho nenhuma parte de orientação de mulheres. Já ouço muito disso, como a gente se machuca Demais. com isso. E os homens não têm noção do quanto eles nos machucam quando eles vêm com todo esse papinho, com toda essa historinha, com toda essa enrolação. Porque a gente realmente acredita que ele vai namorar, que ele vai casar. fazer. O relacionamento começa pela uma amizade, né? Sim. Isso. Tem Então isso a também. gente. E tu, geralmente, tu admira aquele homem que tá contigo, tu acha ele bonito, tu acha ele legal. E então tu vai acreditando que que tu vai namorar, que tu vai casar. E aí a gente se perde quando a gente acaba cedendo, Exato. que não devemos, pelo que o pastor falou, não devemos Não ceder. devemos. Não, eu vou fazer uma outra pergunta, pastor. Claro. A gente, mulher no geral, menina, mulher, não importa que idade, o que passa na cabeça de vocês quando a gente vai atrás? Quando a gente convida pra sair? Quando a gente convida pra qualquer coisa? Tem alguma coisa e vocês sentem assim, nos leva pra um lugar de fácil ou não? Não, eu tô levando numa boa e tá tudo certo. Por exemplo, um convite para ir a algum Quando a lugar. mulher convida um homem, Isso, eu conheci o Rafa, tô lá com o Rafa, tô lá tomando chimarrão e tudo bem. Aí tu ofereço chimarrão, o Rafa aceitou ali no culto. Me dá teu Insta. Daí o Rafa dá o Insta. Aí então, olha só, o que tu acha de amanhã a gente comer um hambúrguer, não sei o que, não sei o que. Eu vir e convidar o Rafa. a menina convidar o menino. Loucurada aí. Não, eu sempre digo assim. Fala a verdade, pastor. Não, Olha a que o senhor verdade- está ajudando a verdade muitas não. mulheres. Tem um Com amigo. cer- Pastor. Com certeza, eu nos sempre digo assim, ajude. ó. Sobre a maldade que a gente tava falando, né? Talvez o que é normal pra você, mulher, pode ser uma porta de partida pra outra É que coisa o pro homem tem uma homem. cabeça muito diferente do Exato. Eu sempre digo assim, não tô botando a maldade em tudo. Não tô dizendo que não pode. Isso, óbvio, pode acontecer. Tem diversas coisas, situações que acontecem, tipo assim, mas a pessoa só queria estar perto, só queria conectar, só queria conversar. Só que toda vez que a gente fizer um convite, a gente não tá fazendo um convite pelo simples fato de que eu sei, do que eu acho, mas estamos envolvendo outra pessoa. Então, o conselho, o direcionamento que eu posso te dar, nunca convida para alguém sair sozinho. Convida sempre alguém. Sai de galera, entendeu? Se no meio da galera ali surgiu uma parada Conectar, legal, né? conectou, pô, quer fazer uma parada o ar livre, não precisa ir em casa de ninguém, não precisa climinha, não precisa nada. A gente é humano, mano. A gente é carnal, a gente sabe que se a gente não preparando as coisas para acontecer errado já acontece, imagina se a gente preparar tudo. Tiver um ambiente todo Exato, um preparado, ambiente né? pronto Verdade. pra, tipo assim, tu sanar os teus desejos. Claro que não. Por exemplo, assim, então vai muito, por exemplo, também de duas pessoas. Quando um convite surge, tá, a mulher pediu, tá, beleza, pra sair, tranquilo, de boa, mas leva mais alguém junto. O que tu Mas acha de ou levar alguém? também tem isso, tu pode até sair com a pessoa, mas se começar, claro, num ambiente, né, num hambúrguer, num Com jantar, em muita qualquer lugar. gente em volta, Não, né? mas aí, se tiver só vocês dois, tu pode também saber o que ele tá falando, qual é o jeito que ele tá se comunicando, o jeito que ele te olha. Tem tudo isso também. Nesse entendeu? caso ali foi a mulher que convidou, né? Isso, tipo assim, eu convidei o Moisés para me jantar. Eu vou querer saber o que ele tá pensando, entendeu? Tá, tipo assim, né? Não, eu tô muito bonita, né? Depois, o que tu quer fazer? Não, como assim que depois eu quero Eu acho que fazer? na cabeça do homem, quase que, vamos lá, 98% deles já vão pensar que ela já tá convidando porque ela já tem uma Isso, intenção. uhum. Mas aí tu vai Exato. mostrar pra ele que tu não quer essa intenção. Aí tu tem que ver o que ele tá armando por trás Por isso disso. que o melhor, eu não sei, eu sempre digo, não faça. Isso. Exato. Eu digo, Na dúvida, não faça. Na É, dúvida, eu- dúvida, leva não mais faça. gente, É. uma amiga. Eu tenho uma coisa comigo desde a época secular, assim, do mundo, gente. Vamos ver, pastor, bem homem, fale a Com verdade. certeza, com certeza. Não existe força da natureza que É. se compare a um homem que está afim de ti. É verdade. Isso é verdade. Então, assim, se um homem que tá afim de ti, ele vai achar tudo que ele puder achar, tudo que ele puder encontrar no mundo pra se encontrar contigo, pra ir atrás, pra ver, pra estar junto, pra estar perto, pra falar, ele vai tu não vai, tu tá ocupada hoje, ele vai dar um jeito de se adaptar verdade. amanhã. Com certeza. Ele vai fazer o que tiver que fazer. Eu moro em outra cidade, ele vai atrás, Fazer isso, né, tudo.
Aí, e aquela outra, e agora depois virar cristã, tem uma coisa muito forte que eu fiquei também. Tem essa do força da natureza. Eu sempre falei para todas as minhas amigas e eu sempre disse: Sim. não existe força na natureza. Ele não faz nada porque não quer fazer nada. Exato. E 2, agora que eu ouço muito de casais, desse monte de tudo, assim, a gente falando sobre esse assunto o homem, o teu marido tem que te amar como Jesus amou a igreja. Uau. Que é com sacrifício, Sim. ele tiver que fazer o que ele tiver que fazer. Eu dou sempre esse exemplo. Então, eu acho assim que eu sempre digo, eu já vou naquele, eu digo, ai, não faz, Uhum. né? Daqui a pouco até o cara às vezes tá interessado, vê se eu tô muito errada, pastor, ele tá interessado, só que tu deu o primeiro passo, tu já até meio que desinteressou ele, assim, porque tu já Sim. fez. Tu já Jogou. Foi um jogo fácil. Ainda não tá sem goleira. Mas já é um jogo assim contra a série C. Tá o Série A jogando contra a Série C. Acho que o homem Tu gosta de sabe que mulher tu vai. difícil, Aí né? tu pensa assim, já entrei pra. Porque o homem, ele é disso, ele tem que conquistar. Porque Com ele é certeza. o governador, ele é homem, né? Ele Sim. gosta de. Ele que tem que mandar, ele tem que comandar. Ele que tem que dar o passo e tu ir. Ou não, se tu não quer também, tu não dá passo nenhum. Mas eu sinto que mesmo na época secular, eu sempre senti que o homem tem que ser o que dá o primeiro passo. Porque Sim. se ele tá interessado, ele vai Com dar o certeza. Ele passo. vai Isso é atrás, fato. ele vai Isso atrás, é fato. gente. Aconteceu isso com nós, né? Tipo com assim, nós. eu queria, entendeu? Eu deixei muito, muito claro. Obrigado. Eu deixei muito claro, né? O que eu queria e o que eu tava disposto a fazer. Eu deixei muito claro isso porque eu fui atrás, ela me bloqueava nas redes sociais e eu entrava. Um dia eu te chamei pelo Facebook, né? Nem uso mais Facebook. É verdade. Chamei Eu pelo bloqueei ele do WhatsApp e do Instagram. Chamei Pra pelo vocês Facebook. verem. Então, Ele, digamos mas, assim. se tivesse que mandar alguém na Ele casa Ele dela, morava mandava. na Cavalhada. Zona Sul. Na Cavalhada. Ele pegava um Uber até Humaitá. Ele pagava uns 70 Sim, eu é acho. quase uma viagem, Teve um dia que quase tava em ir pro- dinâmica, foi R$ 140 Mas só pra falou de ir ver. pro R$140. litoral. Exato. Mas ele iria. Mas eu fiz, então 140 o reais. homem ele sempre vai fazer. E às vezes a mulher pega como isso, ai meu Deus, é uma prova de amor. É romântico. Mas daí tu não precisa ir lá e dar tudo. É. Porque o homem, É verdade. tipo assim, É que uma nós prova somos de- muito, ele é Ah, romântico, bum, já foi, acabou, já era. Não tô dizendo que, tipo assim, vamos levar tudo pro lado sexual. Não, não, não. Mas todo Mas o mundo. homem leva, né? Todo É mundo nós que joga levamos. pra isso. Pra ter isso. Né? Eu digo o homem. Ele joga pra isso. Ele quer também uma companhia. Claro. Sim, é importante. Ele quer uma pessoa parceira. Sim, também. Ele quer alguém pra conversar. Sim, também. Mas a porcentagem pra fazer o gol é muito maior. Sim. Então eu sempre digo assim. Até porque só quando cuidar com casa, isso. o romantismo acaba, né? Sim. Aliás, eu tô esperando o presente do Dia dos Namorados. Ai, 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 que olha aí, loucura. ó. Desculpa aí, gente, vamos cortar essa parte. Vamos... Viu? Todo Ah, que mundo. loucura, Não, né? não vamos cortar, não, pastora. Vamos deixar. Então tem isso. Eu já Quando, botei até uns corações pra inspirar bem, sabe, pastora? Pra inspirar bem. quando namora, gente, eles fazem de tudo. várias coisas. Ai, é. É bom. Não tem nível. Uma vez eu recebi Olha aí, um Deus falando. desse tamanho, um negócio maior que eu, quase um buquê desse Muito tamanho. urso, muito gigantesco. urso. Aham, urso de não Levar- temos onde enfiar. Levando pra jantar. É. Casou. Casou, gente. É Não. bom também. Não, mas Mas aí, né? vamos falar um pouco sobre casamento, porque casamento é um relacionamento pra vida toda, né? Até a morte que Até a separe, morte. né? Amém. Então, tipo assim, falando sobre casamento, eu sempre digo assim, se nós entendermos o ponto de partida, vamos no raciocínio, né? Desde o início que a gente está falando ali, se nós entendermos o nosso ponto de partida, nós vamos caminhar e nós vamos chegar aonde nós, no ponto de partida, colocamos a direção que nós queremos ir. Então, por isso que é importantíssimo demais, dentro do namoro, a gente entender que aquilo ali é um ponto de partida, mas para onde? Namoro não é para beijar na boca, namoro não é para transar, namoro não é para fazer o que eu quero. Namoro é um ponto de partida, onde duas pessoas diferentes, elas vão ter que concordar em alguma É coisa muito diferente. para seguir. A concordância nos leva ao sucesso. Então, se você quer ter sucesso no seu relacionamento, se você quer evoluir, se você quer ser grande em alguma área, você precisa concordar. E aonde nós começamos a concordar? No ponto de partida. Se nós não tivermos o nosso ponto de partida alinhado, nós não vamos a lugar nenhum. Se nós
tanto homem como mulher, se nós não acrescentar dentro do nosso ponto de partida, chamado namoro, nós não vamos chegar no lugar nenhum. Então eu sempre digo assim, no meu ponto de partida, eu queria sexo. Mas no meu ponto de partida, eu alinhei a minha vida, né? Eu sempre digo assim, mas por que eu alinhei a vida? Porque eu encostei perto de um equilíbrio. Amém. Alguém que tinha a mesma personalidade que eu, e isso nos levou a construir um propósito que nós queríamos viver. Viver o que, Moisés? O certo. O que é o certo? O que a Bíblia fala sobre o casamento? Tudo que concordares aqui na terra será concordado no céu. Olha que loucura, falando sobre casamento. A gente fala muito sobre casamento também. Concordar aqui na terra. Como que nós concordamos aqui na terra? Com a lei, né? Então, lá na cruz, era só um cara de braços abertos. Mas hoje nós falamos até hoje sobre ele, e toda Quantos vez que foram fala, crucificados, né? exato, e toda vez que a gente fala, a gente arrepia, a gente sente. Eu muitas vezes me emociono também quando se fala de Jesus, porque eu entendo o que ele é na minha vida, o que ele fez na minha vida. E da mesma forma o casamento. Aí a gente chega numa parte mais profunda ainda, que eu digo assim, o casamento, ele não é só um papel. Eu também falava, Pamela, é só um papel, entendeu? Tipo assim, não faz sentido. Já tá Porque vendo? Eu te amo, então, né? tipo assim, vamos mais além. Então, digamos assim, quando eu deixei abrindo de novo a minha vida. E toda vez que eu precisar abrir minha vida para ensinar alguma coisa, eu vou abrir. Eu ganhava muito dinheiro e eu parei de fazer todas as coisas que eu fazia. E a grana começou a diminuir também. E olha que loucura. Vamos noivar, Moisés? Tá, noivamos. Uma festinha ali no condomínio, no salão do condomínio. Tá, não tínhamos dinheiro para casar. Olha a doideira. Aí como é que um cara que tem muito dinheiro, um cara que sabe fazer dinheiro, não tem dinheiro para casar? Tava tudo certo para desistir. E eu ainda tinha um desejo no meu coração de fazer festa e coisa arada. E aí foi que o nosso casamento foi num salão de festa de um condomínio, gente. Mas o importante é o amor, né? Exato, e também fazia parte do propósito, porque a gente queria fazer o certo, mas também existe diversas impossibilidades que não nos deixam fazer. Desculpa de não fazer o certo. Uhum. Não tem dinheiro, não tem local, não tem vestido, não botou Mas o vestido. importante é isso aqui. O importante é o entendeu? Espírito Santo estar naquele casamento, eu tô olhando e dizer, eu tô É vendo isso. amor nesse Exato, casamento. exato. Não tô vendo uma festa gigantesca. E aí a gente Né? acaba, às vezes, as desculpas É. sendo maior As que o desculpas propósito. param. Olha que loucura. E te digo mais sobre o casamento. O que é o casamento? Ele não é apenas um papel. O casamento nada mais é que nos liga a Cristo. Amém. Ele compara nós como a noiva. Sim. Nós somos a noiva de Sim. Cristo. Então, toda vez que às vezes vem casais perguntando, Moisés, eu preciso que tu ore pelo nosso relacionamento, a primeira pergunta que eu faço, tu é casado? Ah, não, a gente é. Esse mora cara, deixa eu te junto. explicar uma coisa então. Não existe vocês. Existe o A e existe o B. Não tem como eu pedir a bênção sobre o relacionamento de vocês, porque vocês não linkaram nada na terra. E eu vou pela Bíblia. O que a Bíblia fala? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Mas primeiro tem que ligar O na que terra. que né? representa a terra? A lei. Então é o não é papel. papel, né? Não é só apenas um papel. Então nós precisamos linkar aqui para pedirmos até mesmo a bênção de Deus sobre o nosso Tem relacionamento. pessoas que têm filhos e não conseguem. Não, Exato. e daí tu vê o quão Muito importante é que não difícil. é só papel, que tu É. precisa de um só papel para Uhum. comprar uma casa, para comprar um É. carro, para dar. Tu teu nome vem só de um papel. Uhum. Então, assim, não é só um papel que é assinado, É é muito muito mais. importante. E para nós mulheres, então, é importante com o coração ainda, com o sentimento. Verdade. Com certeza. Para os homens é importante, eles não vêm. Claro, os homens gostam e se sentem. Eu acredito que eles gostam também. Depois que passa todas as barreiras, Ah. né? Gostam de estar casado, de ser. E até é uma coisa. Ter aquela coisa, ela é minha mulher, carrega o meu nome.
nome, até uma coisa boa para eles. Mas a gente vem com um romantismo muito grande. Exato. A gente sente a falta como carinho, como romantismo, como coração, e é uma forma, pastor, de nos sentirmos pertencentes àquela pessoa. Exato. Se a gente quer, eu acredito que se a gente quer ir para um relacionamento assim e ir muito para a Bíblia e falarmos do Evangelho, para nós nos sentirmos esses casamentos, esses relacionamentos bem para a Bíblia, para o Evangelho, a gente precisa se sentir daquele jeito como aquelas mulheres se sentiam, como Verdade. aquelas mulheres Exato, viviam. exato. E eu acho que como a gente quer viver até hoje, não existe. Eu falo sempre assim, não existe feminista que se mantenha feminista até o momento que ela se apaixona. Quando ela se apaixona, tchau feminismo. O feminismo Sobre isso. a paixão entra pela porta e o feminismo sai pela janela na Exato. mesma hora. Verdade. Ela quer pertencer àquele homem. E se ela diz que não, pode morrer dizendo, eu vou dizer, então tá, então tu realmente tu não ama. Tu pode ser Isso. apaixonada, pode gostar, pode ter, mas Amar, amar é. não. Porque quando tu ama um homem, tu tem um desejo enorme de pertencer a ele. Exato. De ficar E é junto, uma coisa, de gente, sonhos. é uma coisa, vamos fingir que não existe Bíblia, vamos fingir, vamos falar só de ciência. A mulher, ela tem, a gente pensa diferente do homem. Com certeza. O nosso cérebro é diferente. A gente tem essa parte do sentimento muito voltada. Aí falando de ciência de novo, a mulher fica com ela não sei quantos dias, não sei quanto tempo com a energia de um homem dentro dela quando ela vai pra cama, quando ela transa. Ela Sim, fica não sei verdade. quanto tempo a energia. Então vocês Sim. imaginem. Então é muita coisa que nós mulheres, a gente não quer ficar, a gente sempre quer pertencer, a gente sempre quer ter aquele marido, a gente sempre quer ter um namorado, a gente sempre quer ter alguém. Até porque a gente tem aquela história do pai, da mãe, a Com gente, certeza, né, com é certeza. cuidado, é diferente. Então é muito importante, não é só um papel Não para é. nós. E olha o que eu vejo de mulher, todas, e eu acho que a gente erra quando a gente é mais nova ou em qualquer idade. A gente erra muito e talvez se machuca justamente por querer esse papel, né? Ou por querer esse relacionamento, por querer né, essa posição. E não é só, mas o que adianta? Não, é que também eu acho que temos que perder essa história de só querer ser casada por ser casada, porque as suas amigas estão casando, ou porque só ser casada também não é essa história que a gente tá falando. Tá falando amar alguém e querer estar e pertencer àquele casamento, àquela Exato. pessoa, levar um nome, Sim. aquela coisa toda que né? E se tu tá disposta a fazer tudo que a dois também, eu sair, aonde tu vai? Ah, eu não gosto de dar satisfação. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto de dividir o dinheiro. Não, as Todo um minhas casa, né? coisas. Então, tipo assim, tudo isso é algo que tu tem que, né? Se tu não gosta de fazer isso, então não casa. Então não namora. Entendeu? Mas se tu quer isso, tu sabe que quando tu casar, quando tu namorar, tu vai ter que dar satisfação. Tu vai ter que começar a dividir as tuas coisas. Aí sim. Tem gente que odeia isso. E aí casa. Aí, gente, aí vira o Não tem inferno, como, entendeu? não Não tem tem como, como. né? Não tem como Então se a pessoa tem que estar relacionar assim. disponível a isso. Ainda mais homem que se acostuma muito a estar solteiro e ter muita coisa. É difícil dele querer Sim. deixar de ter as minhas Sim. coisas, os meus amigos, o meu videogame, o E meu tudo controle, isso. a Tudo meu, minha tudo vida. meu, Tudo meu, né? Tudo meu. É bem... Então, E homem é... não Tudo tem E a meu, gente... tudo pra mim. E não adianta. Homem é criança Sim, mimada, sim. né? Homem é criança mimada. Então tu tem que estar disponível a querer dividir a sua vida toda Sim. com a E- outra pessoa. E indo mais a fundo sobre o casamento, até pra gente fixar essa parada do casamento, sobre o papel, sobre a lei, sobre nós conectarmos aqui na Terra, é interessante, que tu falou muito sobre porta, sobre janela. Um relacionamento a dois é como se fosse uma casa. Sim. E eu acredito muito que uma casa sem porta, sem janela, numa via muito movimentada, que é tudo que acontece, ela se torna muito inviolável, né? Por que muito relacionamento não dá certo? Por que muitas coisas ruins entram dentro de um relacionamento? Porque imagina-se uma casa numa via com bastante coisas passando, que eu digo sobre traição, sobre outras coisas que acontecem, e sem porta e sem janela. O que vai acontecer? Aquilo ali pode entrar a qualquer momento. E o casamento, eu sempre digo assim, o papel e a bênção de Deus é como se fosse a porta e a janela do nosso relacionamento.
Por que que muitas coisas acontecem no nosso relacionamento e a gente não entende, mas foi por uma coisa tão simples. Mas é que o simples, o óbvio, é algo que simplesmente é necessário. Verdade. Se nós não tivermos o papel e Cristo aqui, é como se nós estivéssemos dentro de uma casa, Uhum. totalmente sem porta e sem janela, que a qualquer momento pode entrar uma traição, pode entrar Mentira. uma mentira, pode entrar uma inveja, pode entrar diversas coisas. E por isso que muitas vezes, e problemas que acontecem, a gente não entende, mas a gente estava tão bem. Do E eu nada falava, foi do coisa. nada, pô, parece que arrebentou sim. Aonde não tem porta e aonde não tem janela, Entra o que a quer. qualquer momento. Eu sempre digo assim, que a bênção de Deus, por isso que nós fizemos casamento, nós abençoamos, a bênção de Deus e a lei são a porta e a janela do nosso relacionamento. Amém. Eu digo casamento, né? Então toda vez que nós queremos prosperar dentro do nosso casamento, se nós não tivermos Cristo, é impossível. É. Porque ele é vida. Muitas pessoas Verdade. casam para ser feliz. Mentira. Porque casamento não é felicidade todo dia. A gente tá aqui e tem a prova real. A gente tem nossas brigas, as nossas discussões, as nossas discordâncias, mas nós casamos. Então não adianta nós discordar e viver discordando. A gente vai discordar em algumas coisas, mas em algum momento a gente vai precisar concordar e chegar num denominador comum. Então isso é um casamento. E o casamento ele não pode ser regido a simplesmente por emoções, por desejos, por vontades, por coisas que eu acho que é certo. E eu acho que eu acho não, eu tenho plena certeza que o casamento só pode dar certo quando ele tem Cristo. Tem que ter Jesus na A palavra. aliança, ele é a nossa aliança. Isso aqui é apenas um anel. A aliança que nós temos é com Cristo verdadeiramente. Então, se você que está me ouvindo, que não é casado, né, vai aí o recado, digamos, para você que entenda que se você quer prosperar, se você quer evoluir, se você quer ser grande, se você quer prosperar dentro ser do feliz. seu casamento, isso só é possível não apenas com o anel, mas com Cristo. É Amém. verdade. Amém. É isso. Dessas considerações finais, pastora, também. Não, eu acho que essa parada do casamento, eu acho que só faz. A gente, quando faz os casamentos, né, amor? A gente dá os parabéns pro homem. Porque o que ele tá fazendo ali, o que ele tá plantando, gente, é só um homem que faz. Amém. E essa parada de Aquilo que o senhor falou, casamento, né, pastor? de Deixa ser guri, assinar. né? Né? Não é menino que faz, entendeu? Tem que ter responsabilidade. E Deus só tem responsabilidade com homens de verdade, não com meninos. E isso até o pastor Douglas fala, né? Então eu acho que a gente precisa acessar isso. Só funciona, o relacionamento só funciona tanto em namoro, noivado e casamento quando tem Jesus. Porque quando não tem Jesus, aí vem briga, aí vem traições, aí vem discussões. Então tem que ter Jesus na parada. Para ser feliz de verdade só com Jesus. Porque nós aqui somos apenas, ele é homem, eu sou mulher, a gente tem as nossas discussões, mas se não tivesse Jesus, aonde a gente ia estar agora? Entendeu? Com a cabeça dele, com a minha cabeça, tipo assim, eu sou muito explosiva, sou muito braba, ele é calmo, então é coisas diferentes, são pessoas diferentes. Como é que dá, como é que funciona? Como é que dá certo isso? Porque tem Jesus. Então, isso. para um relacionamento dar certo, precisa ter Jesus. Eu acho que todo mundo que quer ter um relacionamento, que quer casar, primeiro de tudo, tenha Jesus no coração, na sua vida, e aí tudo vai começar a fluir e a dar certo. E é isso aí, a gente tá muito feliz. Feliz Dia dos Namorados, amor. Ai, que lindo! É muito bom, né? Vai dizer. Ai, é tão bom. E é bom ver que dá certo, é bom trazer casais, é bom Sim. ver que se fizer a coisa certa, como vocês dois falaram, se estiver em Jesus, se estiver na palavra, se fizer a coisa certa, se quando tá na dúvida, vai pra palavra. É Se lá tá verdade. dizendo que é pra te sair com ele, tem certeza que não vai estar dizendo, então É. a gente fala, vai pra palavra, Vai eu pra tenho certeza palavra. que você Tudo não tá vai ali, se né? machucar. Tudo tá ali. É uma bênção, né? É muito bom que Deus ilumine, abençoe Amém. o casamento Feliz. de vocês lindamente, sempre Amém. prospere de N formas, como relacionamento com financeiro, Amém. amoroso, pessoal, que seja sempre tudo muito próspero, que Deus ilumine.
é o que a gente deseja para todos os casais, verdade. né? Que Uhum. eu sempre digo, eu gosto de casar todo mundo, tanto é que eu fico cobrando os homens, né? Tudo, casem, é tão bom, é tão... Porque eu sei que faz o coração de uma mulher muito feliz. Com certeza. E é tão bom tu ver as pessoas felizes Uhum. e ver um casamento e ver uma família se formando É verdade. e ver as pessoas prosperando. E é lindo, eu sou apaixonada É. por isso, eu gosto de ver as pessoas bem. Amém. É, E feliz. então, eu desejo toda a felicidade a vocês. Obrigado, obrigado. Muito obrigada, de Capaz. verdade, de coração, vocês são uma bênção. Amém, obrigado. E a casa tem sido uma bênção lindamente na minha vida, eu não sei nem como agradecer os pastores todos, vocês todos, a Cássia, o Oséias, que são muito importantes, assim, para mim. Pastor Douglas, pastora Simone, feliz Dia dos Namorados a todos É vocês, verdade. a vocês dois, que Deus Obrigado, abençoe e ilumine obrigado. todos esses casais Amém, maravilhosos, que ilumine todos os casais da casa, que Deus sempre esteja na vida de todos vocês, que Deus esteja sempre abençoando, iluminando Uhum. e seja presente em todos, no casamento, na vida de todos vocês. Amém. Sempre. Obrigado. Muito obrigada. Eu Gente, que fico feliz. agradeço. Ai, Agradeço Estamos demais. aqui sempre. Agradeço demais por estar aqui. A gente tá muito feliz, de verdade. Fica aqui também um feliz Dia dos Namorados a todos vocês. E a frase final, para que eu possa concluir, tudo que nós falamos aqui é que se você, namorado, noivo ou até mesmo casado, quando tiver alguma dúvida, questionamento, não faça, mas corra para a Bíblia, né? Aqui, eu sempre digo aqui que é o nosso manual de instruções. Aqui nós podemos chamar como o nosso Waze de vida, porque toda vez que nós tivermos dúvidas e nós decidirmos, nós vamos ter um problema. Mas toda vez que nós tivermos uma dúvida e correr para a palavra, nós nunca não vamos ter a resposta. Então que nós possamos sempre olhar para Cristo e que Cristo sempre seja o nosso centro de todas as coisas. Não pule etapas, não pule etapas. Apenas faça aquilo que Cristo faria no seu lugar. Tamo junto, feliz Dia dos Namorados e bora pra cima. E E tamo obrigado. junto. Obrigado, Amém. obrigado, obrigado. Gostaram? Ficou bom? Eu acho que vou morar.